Você já parou para pensar que a história que conhecemos sobre Satanás pode estar completamente errada? E se eu te dissesse que Deus não criou Satanás? Isso mesmo, o ser que conhecemos como o grande adversário de Deus pode não ter sido criado da forma que você imagina. Quer saber mais? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vou te revelar algo que pode mudar completamente a sua visão sobre o bem e o mal na Bíblia. Isso pode parecer estranho, mas fique atento, pois vou explicar essa questão em detalhes, usando passagens diretamente da Bíblia. Antes de mergulharmos nesse tópico, e Deus é onisciente e sabia que Lúcifer iria pecar, por que o criou? Porém, a pergunta correta deveria ser: Deus realmente criou Satanás? Hoje vamos responder a essa questão. Antes de continuarmos, te faço um pedido de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito, e compartilhe, pois estamos em uma jornada de fé para alcançarmos mais pessoas, e o YouTube recomendar nossos conteúdos para sempre levar os ensinamentos e a palavra de Deus. Vou deixar também o link na descrição do vídeo sobre o manual bíblico que vem contribuindo na vida das pessoas. E seja bem-vindo, você está no canal Luz, Fé da Palavra. Para entender melhor, precisamos começar do início, compreendendo por que Deus criou os anjos, incluindo Lúcifer. No livro de Hebreus capítulo 1, lemos sobre os anjos. Aquele que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que herdarão a salvação? Esta passagem nos mostra que Deus descreve os anjos como mensageiros e servos feitos de chamas de fogo, enviados para ajudar aqueles que herdarão a salvação. No Salmo 103, também encontramos: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, poderosos em força, cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Essa passagem nos ajuda a entender melhor a razão pela qual Deus criou os anjos, incluindo Lúcifer. Eles não apenas adoravam e serviam a Deus, mas também obedeciam aos seus mandamentos e cumpriam suas ordens. A Bíblia revela que, de todos os anjos que Deus criou, Lúcifer foi um dos mais elevados em posição. No livro de Ezequiel, capítulo 28, Deus declara: Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura perfeita. Você estava no Éden, jardim de Deus, coberto com todas as pedras preciosas: sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. A obra dos seus tambores e flautas estava em você. Foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. Você estava no meio das pedras de fogo. Você era perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi achada em você. Esta passagem é bastante densa, mas vamos destacar a parte mais importante. Lúcifer era o símbolo da perfeição, cheio de sabedoria, e Deus o designou como querubim ungido. Deus criou Lúcifer como um ser bom e perfeito, mas como sabemos, ele se desviou desse caminho. Antes de continuar, deixe-me perguntar: você já tentou ler a Bíblia e achou difícil de entender? Gostaria de ter acesso a um material que facilite a leitura e aproxime você ainda mais de Deus? Se sim, clique no link no primeiro comentário fixado e descubra um método que já ajudou muitas pessoas a melhorar seu relacionamento com Deus. Voltando ao assunto do vídeo, a Bíblia ensina que tudo o que Deus criou era bom. Quando Ele criou os céus e a terra, era bom. Quando criou os animais e as plantas, era bom. Quando criou o homem e a mulher, também era bom. Da mesma forma, quando Ele criou todos os seres celestiais, eles também eram bons. De fato, o livro de Gênesis, capítulo 1, declara: E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Então a grande questão é: se Deus criou tudo bom, incluindo Lúcifer, de onde veio o mal que surgiu no coração de Lúcifer? A resposta simples é que o mal surgiu do próprio Lúcifer. Mas como isso é possível? O mal não poderia simplesmente surgir em Lúcifer, se foi Deus quem o criou. Todas essas são questões válidas que iremos explorar ao longo desta explicação. Agora sabemos que o plano original de Deus para Lúcifer era que ele fosse bom, adorasse a Deus e servisse à humanidade. Como vemos na Bíblia, embora esse fosse o desejo de Deus, Lúcifer tinha outras ambições. Ele não queria apenas servir a Deus ou ao homem, queria ser como Deus. A única maneira de Lúcifer ter esse desejo é por meio do maior presente que Deus deu à humanidade: o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Para entender melhor, vejamos alguns exemplos práticos.
Deus concedeu à sua criação, incluindo ao homem, aos anjos e até a Lúcifer, a capacidade de escolha. Esta é a única maneira de provar se existe amor genuíno na relação entre o ser e Deus. Quando alguém escolhe estar com você por vontade própria, em vez de ser forçado a fazê-lo, demonstra verdadeiro amor. No Evangelho de João, capítulo 3, aprendemos o quanto Deus ama o mundo. No versículo 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Toda a Bíblia gira em torno da ideia de amor. O amor de Deus pela sua criação e pelo mundo. Como Jesus demonstra esse amor, tanto no reino espiritual quanto no físico. Uma das maiores características do verdadeiro amor é a capacidade de escolha. Jesus não foi forçado a morrer por ninguém. Ele escolheu fazê-lo porque nos amou profundamente. O dom da escolha está também na história de Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva domínio sobre tudo, exceto uma coisa: fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 2, lemos: "E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e não escondeu nada deles, mas deu-lhes uma instrução clara sobre o que deveriam evitar, caso quisessem viver uma vida longa. Neste ponto, algumas pessoas podem perguntar: por que Deus simplesmente não removeu o fruto proibido? Por que ele não removeu a árvore do conhecimento do jardim para que ela ficasse fora de vista? A resposta é que isso iria contra o propósito de dar às pessoas o poder de escolha. A essência do verdadeiro amor está na liberdade de escolher. Se alguém realmente escolhe seguir a Deus, isso prova que o amor é genuíno. Sabemos que Deus deu ao homem o poder de escolha. Isso é algo que vivenciamos todos os dias. Você pode escolher seguir a Deus ou não, e Lúcifer teve a mesma escolha. Então, embora Lúcifer tenha sido criado bom, ele se tornou conhecido como Satanás, o adversário, quando decidiu se afastar de Deus. A Bíblia deixa isso claro em Isaías capítulo 14, onde está escrito: "Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Pois tu disseste em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo." Perceba que Deus declarou que, antes do início, Lúcifer havia dito em seu coração: "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Se Lúcifer fosse um anjo sem capacidade de escolha, um robô que só segue ordens, ele não teria esses pensamentos em sua mente. Isso mostra que ele tinha a liberdade de escolher, e foi essa liberdade que permitiu sua queda. Quando o orgulho entrou no coração de Lúcifer, ele tomou a decisão consciente de se distanciar de Deus e desejar ser maior que o próprio Criador. Essa escolha o levou a se transformar em mal. E o mal pode ser entendido como tudo o que não vem de Deus, pois Deus é a fonte de toda bondade. Essa ideia de que Deus concede ao ser humano o dom da escolha também é elaborada no livro dos Jubileus, capítulo 11. Nele lemos: "E os filhos de Noé começaram a guerrear entre si, a levar cativos, a matar uns aos outros, a derramar sangue na terra, e a comer carne com sangue, a construir cidades fortificadas, paredes, torres, e indivíduos começaram a erguer fundações, a adquirir posses em grande quantidade e a cometer grandes maldades. E eles começaram a fabricar ídolos e imagens, a talhar imagens dos espíritos malignos e a louvar os ídolos em suas reuniões." Este trecho nos mostra que, após o dilúvio, os descendentes de Noé, que haviam sido salvos por Deus, escolheram deliberadamente desobedecer às suas ordens.
Eles começaram a se voltar para os ídolos e se envolver em atos malignos. A escolha de desobedecer foi deles, e Deus permitiu que eles fizessem essa escolha, mesmo que ela tivesse consequências terríveis. Podemos aprender com essa história que, assim como Lúcifer, nós também temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre seguir a Deus ou seguir nossos próprios desejos. E essa escolha tem um impacto profundo em nossas vidas. Deus criou Lúcifer como um ser bom, mas Satanás foi criado por causa das próprias escolhas de Lúcifer. Deus não criou Satanás. Satanás foi criado pelas escolhas do próprio Lúcifer. Agora que você entende essa profunda verdade bíblica, convido você a refletir sobre suas próprias escolhas. Onde você tem colocado seu coração e mente? Tem seguido os caminhos de Deus ou tem se desviado? Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Deus, não espere mais. A escolha é sua, e ela determinará seu destino eterno. Se você deseja aprender mais sobre essas questões profundas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário abaixo e também acompanhar nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar as verdades ocultas da Bíblia. Que Deus te abençoe e ilumine suas escolhas. Amém.